Olá para você que está com a TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre saúde no nosso quadro Saúde em Dia, que é um oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco. E a gente semanalmente recebe aqui convidados especiais, o pessoal que faz parte do Hospital Luiz Castelo Branco, a equipe técnica. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Março Azul Marinho, que é prevenção e a importância desse descobrimento precoce do câncer do colo retal. Estamos recebendo o Dr. Felipe Raulino, que é proctologista. Dr. Felipe, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o câncer coloretal, que é um câncer de incidência muito alta, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre o câncer e as maneiras que a gente tem de tratar e prevenir. Para começo de conversa, vamos falar sobre a campanha Março Azul Marinho. A gente tem uma campanha muito forte, que é o Novembro Azul, mas temos essa em especial para tratar de temas relacionados ao câncer do colo retal. O que é a campanha, com que objetivo, doutor? Então, o câncer coloretal, ele é um câncer, é o segundo câncer mais comum em homens e o segundo câncer mais comum em mulheres. Então, em homens, ele perde para o câncer de próstata, em termos de incidência, né, em termos de números de diagnósticos. E para mulher, ele perde para o câncer de mama. Mas em ambos os sexos, ele é o segundo mais comum, né? E nos últimos anos tem ficado muito em evidência a necessidade de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento precoce do câncer coloretal pela sua frequência. Ele é um câncer extremamente frequente, né? Associado também a uma série de medidas que podem ser preveníveis. Então, você pode prevenir esse tipo de câncer. Então, as entidades médicas, elas se juntaram, elas se uniram, todas as entidades, vamos dizer assim, afins do aparelho digestivo. Então, a proctologia, né? A gastroenterologia, a endoscopia, a cirurgia do aparelho digestivo. Então, todas essas entidades, elas se reuniram e chegaram ao consenso de vamos falar sobre o câncer coloretal. Então, é um câncer muito frequente que a gente precisa discutir, debater e conscientizar a população. Quais são os principais sinais e sintomas que a nossa população deve ficar alerta para o câncer? O que a medicina olha e diz, olha, isso aqui pode levar ou pode ser o câncer coloretal? Então, é importante que a gente diga que o câncer coloretal, na maioria das vezes, ele é assintomático. Ou seja, ele não se expressa com sintoma nenhum. Por isso que é a necessidade de se fazer prevenção. Mas existe o que a gente chama de sinais de alarme, né? Então, esses sinais e sintomas são que devem levar o paciente de maneira assim, de uma maneira mais incisiva a buscar o médico. Então, alteração no padrão das fezes, né? Então, as fezes têm um padrão e elas ficam mais afiladas. É uma mudança desse padrão. Ela tem um padrão e ficou mais amolecida. É uma mudança do padrão, né? Sangramento junto com as fezes. Então, a percepção de sangue nas fezes é um sinal de alarme. Você fazer a evacuação com muco, né? Também é um sinal de alarme. Então, esses sinais, vamos dizer assim, tenesmo, que é aquela vontade, a paciente evacua e persiste com aquela vontade que ele deseja evacuatório. Então, o ato da evacuação não elimina totalmente esse desejo evacuatório. Então, são alguns dos sinais e sintomas que a gente pode encontrar nos pacientes com câncer coloretal. Mas, de novo, esses sinais não são um diagnóstico de certeza. É preciso que um médico, né, um médico especialista na área, avalie o paciente para que a gente defina aqueles pacientes que estão com necessidade ou não de uma investigação mais profunda. Existe uma faixa etária mais vulnerável, tanto de homens quanto de mulher? Então, no conceito que a gente tem de fazer a prevenção, hoje as entidades médicas entraram em um acordo, vamos dizer assim, definiram que 45 anos é a idade para o primeiro exame para o paciente assintomático. Tá? Então, se o paciente não tem sintoma nenhum, o primeiro exame tem que ser feito aos 45 anos de idade. Mas a necessidade de um exame ela é definida pela consulta e avaliação do médico especialista, que pode ser antes até dessa idade.
Quais são os exames, doutor, que são realizados para detectar se aqueles sinais, aqueles sintomas são ou não câncer? De maneira geral, vamos falar de maneira populacional, existe alguns exames que a gente pode estudar a população, como, por exemplo, o sangue oculto nas fezes. Tá? É um exame que eu posso pedir para a população brasileira inteira, em um custo relativamente baixo. Mas quando a gente fala de prevenção e uma avaliação mais detalhada, o exame padrão ouro é a colonoscopia. Tá? Então, a colonoscopia é um exame que vai avaliar todo o intestino grosso do paciente, tá? Pormenorizar se ali tem alguma lesão, se tem ou não necessidade de estudo de biópsias e avaliar também a necessidade de exames futuros. Então, eu posso ter um diagnóstico de uma lesão pré-maligna, que ainda não é câncer, mas que eu preciso ficar fazendo vigilâncias periódicas por colonoscopia. Por isso que é importante a população ter ciência da questão do câncer coloretal e ter um acompanhamento com o proctologista mais próximo mais próximo da sua casa, digamos assim. A gente tem falado muito, doutor, durante essa nossa entrevista, sobre a importância do diagnóstico precoce. Qual é a importância, o que o diagnóstico precoce traz de benefício no tratamento do câncer? Então, eu costumo dizer que a colonoscopia, que é o exame padrão ouro para fazer a prevenção do câncer coloretal, ele ainda é mais importante do que qualquer outro exame de preventivo para diagnóstico de qualquer outro câncer. Porque o câncer coloretal ele tem uma particularidade que ele evolui de uma lesão benigna. Então, primeiro aparece uma lesão benigna, para depois essa lesão benigna transformar em uma lesão maligna. Então, se eu faço uma colonoscopia ainda no momento que essa lesão ela é benigna, eu evito que o paciente tenha câncer. Então, isso é muito importante. Mais do que diagnóstico precoce, eu conseguiria evitar que o paciente desenvolvesse o câncer. Então, a gente já pode dizer que o câncer coloretal ele não surge já câncer. Ele é um desenvolvimento. Isso, ele é uma sequência de fatores que vai de lesões benignas até a transformação maligna. Então, isso é muito importante que se saiba que um exame, muitas vezes o paciente tem por preconceito ou porque conversou com alguém que achou o exame que foi um pouco ruim e aí vai deixando isso para um outro momento, e aí quando faz o exame, você faz diagnóstico de câncer. Se talvez tivesse feito um pouco antes, esse diagnóstico teria sido evitado. Você teria feito o diagnóstico ainda na fase pré-maligna e tratado exclusivamente pela colonoscopia. Então, a colonoscopia ela é importante para diagnóstico, mas ela é importante também para tratamento. Qual a importância, doutor Felipe, dos hábitos saudáveis e também de alimentação para evitar o surgimento dessas lesões? Então, o câncer coloretal ele é multifatorial. Não existe uma causa exclusiva para o câncer coloretal. Mas a gente sabe que dietas ultraprocessadas, né? Então, excesso de carne vermelha, excesso de temperos corantes, bebida alcoólica, obesidade, enfim, uma série de fatores, né, que estão relacionados, que caminham junto, que convergem para a carcinogênese e, no caso, a carcinogênese do câncer coloretal. Então, é importante que você tenha uma dieta adequada e ingira uma boa quantidade de legumes, verduras, alimentos não processados, beber a quantidade adequada de água, ter uma alimentação, diminuir um pouco a ingestão de carne vermelha, dar preferência a carnes brancas, enfim, uma série de alterações que você pode fazer, né, que são preveníveis, digamos assim. Então, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, o controle do peso, melhorar a sua dieta, são fatores que a gente chama de preveníveis. Existem alguns fatores que não são preveníveis, por exemplo, a genética, né? O paciente pode ter uma carga genética que favoreça ele a ter câncer coloretal. Mas existe uma boa parte dos fatores que são, sim, preveníveis, né? Então, por isso que é importante você estar bem acompanhado numa equipe multiprofissional que permita que você tenha uma qualidade de vida melhor. Como é que se dá o tratamento, doutor? E quais são as chances de cura? Uma vez diagnosticado o câncer coloretal, como é que o passo a passo desse tratamento e quais são as chances de cura desse paciente? Então, mais uma vez reforçando que a colonoscopia ela é importante na prevenção, né? Então, quando você previne, você está tratando também o câncer coloretal.
e no diagnóstico precoce dos cânceres já instalados. Então, quando você diagnostica um paciente ainda em fase inicial, a chance de cura beira 100%, né? Virtualmente é 100%. Tá? O câncer coloretal ele tem uma resposta muito boa aos tratamentos que nós temos hoje em dia disponíveis. Então, até mesmo lesões um pouco mais avançadas ainda tem boas respostas terapêuticas, né? Então, reforçando que o ideal é fazer a prevenção, mas se a gente fez o diagnóstico, que esse diagnóstico seja feito na fase mais inicial possível, tá? E com boas chances de cura, né? Nós temos muitos pacientes tratados, muitos pacientes diagnosticados e muitos pacientes curados com câncer coloretal. O momento desse diagnóstico é de suma importância. Quanto antes você fizer o diagnóstico, maior a chance de você ter um êxito no tratamento. Doutor Felipe, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para homens, mulheres que se enquadram dentro dessa faixa etária ou que estão apresentando sintomas para aproveitar essa campanha, o Março Azul Marinho, e buscar esse diagnóstico precoce. Então, a gente reforça que o mês de março é um mês de campanha, né? É um mês que a gente massifica a informação. Mas o cuidado consigo mesmo, o cuidado com quem a gente ama, ele é todos os dias, né? Todos os meses, ao longo da vida inteira. Então, se essa mensagem chega até você, procure alguém que você ama, o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Se preenche critério, já chegou aos 45 anos, leva ele para fazer uma avaliação, leva ele para fazer a consulta, leva ele para fazer a colonoscopia. Se você tem algum sintoma de alarme, então evacuação com sangue, alguma secreção, muco nas fezes, uma mudança no padrão evacuatório, as fezes ficaram mais afiladas, mudaram o padrão, procura um profissional que você confie, alguém que esteja mais próximo de você, para fazer uma avaliação e avaliar se tem necessidade de fazer colonoscopia. E lembrando, colonoscopia ele é um exame que tem que ser repetido periodicamente, tá? E essa periodicidade de exame, quem define é o seu médico, tá? Então, muitas vezes a gente tem observado algumas generalidades generalizações, digamos assim, em tempos de refazer o exame. O refazer o exame, o fazer de novo, depende do achado de cada indivíduo. Então, nada melhor do que o seu médico, aquele que lhe conhece, aquele a quem você confia a sua saúde, para lhe dizer o melhor momento para você fazer o exame e repetir esse exame. Dr. Felipe Raulino, proctologista do Hospital Luiz Castelo Branco, aqui com a gente no nosso Saúde em Dia. Doutor, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. E você segue acompanhando a nossa ON TV. Toda semana estamos por aqui com assuntos pertinentes para a sociedade campo-maiorense e do território dos Carnaubais. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.